Fala aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Delbel e nesse vídeo eu vou falar sobre o tal do loop de efeitos. Como guitarrista e um cara que gosta de efeitos, eu já ouvi algumas perguntas várias vezes. A primeira delas foi a que me fez criar o canal. Fonte isolada faz diferença? Para quem conhece o canal, sabe que o primeiro vídeo aqui foi sobre isso. E se você quiser ver, inclusive, deixar um cardzinho aqui, espero que seja o lado certo, para você ver esse vídeo. A segunda pergunta é, tem como você abaixar um pouquinho sua guitarra? Triste. E a terceira delas é, para que serve o loop de efeitos? E por base nessa pergunta que eu quero fazer o vídeo de hoje para tentar te explicar um pouco do que eu aprendi sobre o loop de efeitos. A gente sempre vê muita gente falando que determinados efeitos precisam estar no loop de efeitos, então o delay e o reverb precisam estar no loop de efeitos. Isso nem sempre é verdade. Então eu quero que você tenha conhecimento para você mesmo avaliar se você precisa colocar determinados efeitos no seu loop ou não. Eu sei que existem muitos vídeos e muitas explicações sobre como você usar o loop de efeito, mas eu quero trazer uma perspectiva diferente. Em vez da gente falar sobre o loop de efeitos na visão do amplificador, eu quero falar na visão do pedalboard. Para o vídeo de hoje o que eu vou usar é isso aqui, ó. Essa guitarra é uma Heavy End Double Agent, que está ligado aqui no Maxon OD808 que eu vou usar como boost de ganho antes do amplificador, um Wisp Decimator, um Carbon Copy Deluxe que é um delay e um EP Booster que é um boost, um clean boost. Esse pedalboard está ligado no input do meu EVH5153 que está ligado na caixa EVH212 com falante G12H30 e está microfonado com um Hale PR20. Então um dos exemplos que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu estou com tudo ligado na frente do amplificador, então quando eu digo na frente é sempre no input. Não estou usando nada do loop dele. Então eu estou com um canal de drive lá, e o que eu tenho aqui, eu tenho o boost e o decimator ligados. Então vamos ver sem o boost o som. E agora o decimator está só segurando os ruídos que entram na frente do ampli. Certo? Só que se eu colocar muito ganho no ampli, o decimator na frente ele talvez não consiga controlar tudo de ruído que eu tenho lá. Eu precisaria que ele tivesse depois do amplificador para isso funcionar melhor. E da mesma maneira eu tenho o delay, que ele nessa configuração está até funcionando bem na frente, então... Só que ele fica um pouco mais sujo que o normal. E daí aqui eu tenho um EP Boost, que é um Clean Boost, normalmente usado para solo. Mas como ele está na frente do amplificador, então quando eu pisar ele eu vou só saturar mais o som. Então esse é o som sem ele. Então ele não necessariamente subiu o volume, ele subiu só a saturação que eu tenho no amplificador. Agora para a gente simplificar o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o amplificador e eu vou trazer ele para o pedalboard em 2 pedais. Beleza, estamos de volta e agora eu não estou mais usando o amplificador porque eu substituí ele na cadeia com 2 pedais. Um deles é o Mower 005 e o outro é o Mower Baby Bomb. O que esses pedais representam? O 005 é um preamp. O preamp é responsável por pegar o seu sinal de guitarra, que ele é muito baixo, e amplificar ele a nível de linha. Só que além disso, ele vai colocar várias características de equalização, ganho, etc., até que você consegue dar uma voz diferente para sua guitarra. E a potência, o Power Amp, ele vai amplificar o seu sinal que já estava em nível de linha ainda mais alto, de forma que ele vai conseguir gerar potencial para movimentar os falantes na sua caixa. Então só para reiterar como que as coisas estão ligadas, a guitarra está ligada nos pedais e desses pedais está indo direto para a caixa, não está passando pelo cabeçote que está inclusive desligado agora. Resumidamente, esses 2 caras aqui substituem o amplificador nessa cadeia toda que eu tenho. Agora o que acontece? Eu vou usar da mesma maneira, então eu vou ligar o boost aqui. E como está com um pouco de ruído, vou ligar o Noise Gate. Beleza. Mesma coisa o delay. E aqui da mesma maneira, se eu ligar o boost, que seria para solo, ele só vai saturar mais. Agora, se eu desligar o Noise Suppressor e colocar mais ganho aqui,
eu tô com muito ruído. E mesmo que eu ligue, ele não vai segurar tudo, tá vendo? Então o ideal seria que eu conseguisse ligar o noise gate depois do amplificador para ele atuar no resultado final dele. Pensando que o meu preamp está gerando o drive e está gerando ruído, então eu teria que ter uma maneira de colocar os efeitos entre ele e o power amp, porque o power amp tem que ser a última coisa antes da caixa. Se você ligar um pedal depois dele, vai queimar o pedal provavelmente. Então para a gente fazer isso, eu vou ter que mudar a ordem das coisas um pouco. Então tudo que estava aqui na frente, que seria o input do ampli, agora eu vou ter que colocar entre o pré e a potência. Beleza, estamos aqui agora com uma nova ordem dos efeitos. O que eu tenho aqui? O Maxon, que está ligado no 005. Depois do 005 eu tenho o Decimator, o Delay, o Boost e por último a potência. Dessa maneira, o que eu consigo fazer diferente do que estava da outra vez? Se eu colocar mais ganho aqui no meu preamp, tá ouvindo? Agora se eu colocar o Decimator ligado depois dele, eu mato todo o ruído do sinal. Então ele pega todo o ruído que é gerado, mesmo se eu ligar o Boost aqui, e ele está matando tudo. Então dessa maneira eu consigo que ele atue em tudo. Então é a junção do ganho desses dois pedais. Não é porque eu tenho noise gate que eu vou precisar de tudo isso de ganho também. Então eu vou voltar um pouco o ganho aqui. Então vai soar dessa maneira. Se precisar de mais ganho. Então o Decimator agora está atuando nos dois pedais aqui. Se eu colocar um delay, provavelmente agora ele vai ficar com um pouco menos intenso do que estava outra vez, porque eu não estou saturando o delay. Então, beleza, o delay está funcionando. E a maior diferença agora está no boost de solo. O boost de solo, que antes estava só saturando o sinal, agora quando eu pisar ele... E agora desligando. Então agora realmente ele está pegando esse sinal e está tornando ele mais alto, porque ele está depois. Então se a gente voltar a olhar na visão do amplificador, o que eu tenho aqui? O que está entrando no 005 é o input do amplificador. O que sai do 005 é o send. Aí eu vou passar para os pedais 1, 2, 3. E o que volta para sair na potência e nas caixas é o return. Então, de forma resumida, input, send, return. Então esses são os pedais que estão no loop. Só que em vez de eu pensar no loop pela visão do amplificador, eu estou colocando o loop na visão do pedalboard. Então o loop é basicamente ligar coisas entre um componente e outro componente. E essa é a explicação que eu tinha para o tal do loop de efeitos do amplificador. Espero que tenha ajudado você a entender. Foi a melhor maneira que eu achei de passar esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida na explicação, deixa um comentário que eu vou responder. E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.